Fala galera, mais uma aula top aqui no canal, tá bom? Já vai logo se inscrevendo, deixa o dedão aí no like. E a aula de hoje é sobre razão e proporção, uma aula muito pedida, beleza? Então toca aqui e vamos pra aula. Fala galera, mais uma aula aqui, razão e proporção. Vamos começar com a ideia de razão, tá? O que é razão, galera? É o quociente entre duas grandezas não nulas que estabelece uma comparação entre elas. O que você tem que ficar ligado para esse tipo de enunciado, de conceito? Primeiro, toda vez que você vê razão, nada mais é do que uma divisão entre dois elementos não nulos. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um A e B e peço para você calcular a razão entre esses elementos. Você vai pegar o A e vai dividir por B. Pronto, só isso. Exemplo numérico, professor, está aqui, eu tenho 3 e tenho 5, quero calcular a razão entre eles. Você pega o 3 e divide por 5, está aí, já calculou. Então a razão, galera, é uma coisa muito direta, tá? Claro que não é tão simples assim. A gente está só entendendo a definição. Vamos dar continuidade. Agora, a razão, quando o professor, ou o elaborador da prova, ou o próprio livro didático, tá? Ele trabalha a razão, ele pode apresentar a razão para você de três maneiras. Olha. Então ele pode falar assim, determine a razão de A para B, certo? Então já tem a palavra razão, então você já sabe que vai ficar A dividido por B. Mas observa a segunda aqui, ó. A está para B, não tem a palavra razão. Mas quando aparecer A está para B, significa dizer que ele está te dando a razão entre esses elementos. E a última, a terceira opção que pode aparecer é A para B, tá bom? A para B. A para B também é uma representação de razão, ou seja, A dividido por B. Então, tome muito cuidado, mesmo não estando presente a palavra razão, essas duas possibilidades também representam a razão. Tranquilo? Beleza? Vamos dar continuidade então. Exemplo logo para a gente fixar legal essa parte. Em uma prova com 15 questões, Saulo acertou 12, tá? Calcule a razão entre o número de acertos e o total de questões. Então, você já sabe que eu vou fazer uma divisão, certo? Mas uma divisão de quê, professor? Do número de acertos, eu vou até grifar aqui, ó, número de acertos e o total de questões. Então, vou fazer uma divisão entre essas quantidades. Vai ficar assim, ó, acertos dividido pelo total. Mas quantas eu acertei? 12. E quantas questões são? 15. Então, vou colocar aqui o 12 em cima, 15 embaixo. Beleza. Agora eu chego aqui, meus amigos e amigas. Ah, professor, beleza. Já cheguei na razão, tá aí a razão. Não. Por quê? A ideia da divisão, beleza, você já entendeu, você sabe que a razão é uma questão de dividir. Agora, razão, ela vai ser representada, melhor representada, digamos assim, não que isso não seja uma razão, mas ela vai ser melhor representada se a fração for uma fração irredutível. Ou seja, olha, a razão deve ser representada por uma fração irredutível, ou seja, uma fração que eu não possa mais simplificar, que eu não possa mais reduzir. Por exemplo, o 12 e o 15 eu posso simplificar. Como assim, professor? Eu posso dividir em cima por 3 e embaixo por 3. Então ainda dá para simplificar. Significa dizer que essa fração ainda não está na sua forma irredutível, porque ela ainda pode ser reduzida. Então, dividindo em cima e embaixo por 3, eu vou ter essa nova fração, que é 4 sobre 5. Agora sim, aí sim, né? Porque 4 sobre 5 já é uma fração irredutível. Por quê? Porque eu não posso mais reduzir. Não existe mais um número que reduza esses dois valores aqui ao mesmo tempo. Perfeito? Tranquilo? Então, quando você for resolver uma questão de razão, tem que reduzir, tem que simplificar a fração, se for possível. Beleza? Proporção. Proporção, galera, é uma igualdade entre duas razões. Então, agora eu estou trabalhando a proporção, mas para ter proporção... Quase não sai agora, né? Mas para ter a proporção, eu preciso ter razões, tá? Então, a proporção é uma igualdade entre duas razões. Vamos ver como é que isso vai ficar aqui. Então, eu tenho essa razão aqui, A sobre B, e tenho a razão C sobre D. Elas só vão ser proporcionais, só vão formar uma proporção se elas forem iguais. E aí, claro, né? Quem que vai ter que verificar se elas são iguais ou não? É você. Você é aluno, claro, lógico, você tem que ter algum trabalho na vida, né? E como é que eu verifico se elas são não proporcionais? Aí, primeiro, a gente tem que saber identificar quem são os elementos. Por exemplo, o A e o D são chamados de
extremos, tá? Então, o A e o D são chamados de extremos. O B e o C são chamados de meios. Mas por que você tem que aprender isso? Porque muito livro didático, muito exercício, tá? Trabalha com os nomes quando vai trabalhar com a proporção. Então, você tem que ficar ligado nessa parte aí, tá? E a gente também aprende os nomes justamente para usar a propriedade fundamental da proporção, que diz assim: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, você tem aqui a proporção, tá? Significa dizer que quando eu multiplicar A vezes D, tem que ser igual a B vezes C. Se isso acontecer, se essa igualdade for verdadeira, significa dizer que essas razões formam uma proporção. Tranquilo? Olha o exemplo. Tá aqui, eu tenho duas razões. Tá? Eu estou dizendo que elas são proporcionais. Mas aí, peraí. Vou verificar primeiro para ver se elas são não proporcionais, tá bom? Como é que eu faço? Eu multiplico os extremos, 8 vezes 3, certo? Tem que ser igual a 6 vezes 4. 8 vezes 3, 24, 6 vezes 4, 24. São iguais? Sim. Então, beleza. Então, significa dizer que essas razões formam uma proporção. Tranquilo. Beleza? Então, ó, é só seguir o processo, não tem erro. Continuando, galera, vamos lá. Calcule o valor de x nas seguintes proporções. Agora já está afirmando para a gente que são proporcionais. Você não precisa mais verificar se elas são ou não, tá? Então, olha aqui, eu tenho aqui uma proporção e quero calcular o valor de x. Aí eu vou usar a propriedade fundamental. Vou multiplicar os extremos, tem que ser igual ao produto dos meios. Então, vai ficar assim, ó, 12 vezes x e 3 vezes 8. 3 vezes 8 vai dar 24, o 12 está multiplicando, passa dividindo, e x vai ser igual a 2. Pronto. Beleza? Usando a propriedade fundamental. Próximo exemplo aqui, ó. Eu quero achar o valor do x, então vou usar a propriedade fundamental. Por que você já está usando a propriedade fundamental, professor? Porque eu já sei que essas razões são proporcionais. A questão já me afirmou que são proporções. Beleza? Então, multiplica os extremos, tem que ser igual à multiplicação dos meios. 1 vezes x vai dar x, 6 vezes 5 vai dar 30 e pronto, determinei o valor de x. Tranquilo? Vamos lá, esse exemplo aqui, galera, todo aluno vai resolver um dia, tá? É um exemplo que cai muito em prova, é um exemplo que está muito aí em livro didático, tá? E você um dia vai ter que resolver, se não for, já vai resolver logo agora comigo, tá? Diz assim, ó, um retângulo A tem 10 e 15 centímetros de dimensões. O retângulo B tem 8 e 12 centímetros de dimensões. Qual é a razão entre os perímetros dos dois retângulos? Então, observe o seguinte. Ele te deu as dimensões da figura, tá? Tá te perguntando qual é a razão do perímetro. Aí você tem que saber o que é perímetro. Vamos primeiro desenhar aqui as figuras. Então, você tem um retângulo A, você tem um retângulo B. O retângulo A é 15 por 10 e o retângulo B é 12 por 8. Tá? Lembrando que, como você está trabalhando com retângulo, os lados opostos são iguais, tá? Então, se aqui é 10, do outro lado é 10. Se aqui em cima é 15, aqui embaixo é 15. E vale a mesma ideia para o próximo retângulo, tá? Mas ele quer saber, na realidade, a razão entre os perímetros das figuras. O que é perímetro, professor? O que é que eu não sei? Eu esqueci. Perímetro, galera, é a soma de todos os lados. Então, para eu determinar o perímetro da figura A, eu vou somar todos os lados. Está aqui, somei. Para eu determinar o perímetro da figura B, aí eu vou somar todos os lados da figura B. Certo? Aí vamos determinar esses perímetros para a gente poder calcular a razão entre eles. Está aqui o perímetro da figura A. Somando tudo isso vai dar quanto? 50. Está aqui o perímetro da figura B. Somando tudo isso vai dar quanto? 40. Muito bem. Achei o perímetro da figura A. Achei o perímetro da figura B. Agora eu vou calcular a razão. Eu quero saber a razão entre o perímetro da figura A e o perímetro da figura B. Aí eu vou substituir. Qual é o perímetro da figura A? 50. E o da B, 40. Joga lá. Pronto. Aí o que eu posso fazer agora? Simplificar. Certo? Eu vou eliminar o zero de cima com o zero de baixo. Pronto. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é a razão? Sim. Por quê? Porque essa fração ela é uma fração irredutível. Eu não posso mais reduzi-la. Beleza, galera? Gostaram da aula? Então fique ligado para os próximos vídeos e fui!